Alô, alô, estamos aqui ao vivo. No meu celular são 4h30, no computador são 4h29. Então, para ser fiel aqui ao, ao veículo, né, que estamos utilizando nesse momento, então vamos começar nesse instante. Vamos aguardar a entrada de, da galera, especialmente a entrada da Entre Mundos. Sara, Gláucia, tudo bem com vocês? Tava aqui esperando para entrar. Tava pegando o oráculo do pão. Deixa eu marcar pra Pri aqui que eu já entrei. No ar, pronto. Aí agora ela chega. E aí eu tava aqui esperando para começar, o barulho da obra já acabou. E aí peguei aqui uma mensagem do oráculo do pão para esse momento, né? E aí apareceu aqui: compreender que somos todos diferentes e que nossas diferenças se completam formando o todo e nos tornando iguais, do direito de ser quem se é, de trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente, compreender, aceitar e seguir o fluir e o refluir da vida. A carta pra gente no dia de hoje é a carta da tolerância. Depois eu tiro uma foto, coloco em algum lugar, né? ou no feed ou nos stories, para ter isso aí reverberando aí, pelo menos por esse final de semana. A Priya já avisou aqui que está entrando. A gente aguarda mais um pouco. Amanhã, né? Então, enquanto ela não entra, a gente vai fazendo aqui nossa propaganda, né? Então, amanhã começa o workshop de cartas numeradas. Já tem bastante gente, né? Mas se alguém ainda tiver interesse de participar, me dá um toque, que a gente dá um jeito e coloca para dentro, sem problema nenhum. No próximo mês, eu não sei a data agora, mas geralmente tem uma faixa de 30 dias, né? O próximo, né, disso. Nós temos os arcanos da corte. Então, quem tiver interesse, opa, Entre Mundos entrou aqui. E aí, mês que vem tem Arcanos da Corte. E aí, dezembro, que estava todo mundo perguntando o que eu ia fazer em dezembro. Dezembro eu vou colocar 2 workshops. Vou fazer o workshop do tabuleiro e vou fazer o workshop pares. Já chamei aqui. Opa, estamos chegando. Oi! Deixa a gente Tudo bem? Tudo bom? Vamos Deixa a gente se entrar já. ajeitar no quadradinho. Encata no quadradinho aí. Vamos Já encaixar. tomaram muito chai já? Para poder preparar para hoje? Não, não. Eu perguntei para a Priya se o chai estava batizado hoje. Não, a gente não pode fazer feio. Primeira live, estamos aqui. Comportada. Então, beleza. Para quem não viu ainda, né, eu tenho falado isso com alguma frequência, tenho feito a divulgação aqui do projeto Entre Mundos, da Priya e da Gopali. Gopali eu estou conhecendo agora, né, mas a Priya a gente fez já várias vezes, ela fez curso lá comigo. E, puta, eu tô apaixonado por isso, né? E aí, não só eu tô apaixonado, como eu fico falando nas minhas aulas, né? Fazendo para as pessoas. E aí, nas aulas seguintes, as pessoas assim, Marcelo, mas que coisa maravilhosa. Aí todo mundo chora, todo mundo ri junto, todo mundo fica aflito, assim, como assim acabou, agora só continua a semana que vem. E assim, é o máximo, não só assim, a maneira apaixonada como a Priya conta, né? Então tem essa coisa da contação de história que eu acho que é muito bacana. E é uma arte, né? Efetivamente é uma arte isso. E o papo de vocês duas depois também é maravilhoso, né? Então, toda a contribuição da Gopali, falando de Jung, né? E constelação, né? E realmente o meandro, né? Então, assim, e não é só história, né? Tudo isso sempre vem com algum ensinamento, né? Então, qual o ensinamento de cada passagem dessa e tudo mais? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Sobre esse projeto, onde é que veio, né? Provavelmente coisa da pandemia, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer nessa pandemia, né? Vamos fazer história, né? Foi mais ou menos assim, mas acho que foi um reflexo também da pandemia, né? Uhum. Quando
em algum momento a gente precisou tirar forças. Sim. Tirar forças da onde, né? Tirar forças, como colocar em prática tantos anos de conhecimento teórico, assim, né? Sim. Filosófico, sistemático. Então, as histórias, o Mahabharata caiu. Será que travou? Caiu Não, nesse. tá normal. Tá normal? Tá. Tá Gente, normal. é Wi-Fi de floresta, é internet da roça, então, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Então, Nada. assim, então o Mahabharata, ele surgiu nesse momento, assim, de invocar mesmo, trazer essa força dos heróis, dessa jornada que eu costumo sempre explicar, que não é uma história de paz, um conto de fadas, de príncipes e princesas, mas é um conto onde as pessoas, os personagens, um épico, onde essas pessoas precisaram buscar força interior, a paz interior, um lugar seguro dentro de si, inspiração divina para a jornada, para avançar na sua própria jornada, para ocupar o seu lugar no mundo. Então, o Mahabharata ele veio assim, primeiro para nós duas, né? A gente, essas conversas que hoje a gente compartilha no podcast, a gente tinha. Eu falava, nossa, olha só, Arjuna. Aí ela, meu Deus, o inconsciente pegou. Meu Deus, ali não, olha só, o abandonado. Então, aí a gente teve a ideia de falar, vamos gravar isso? Vamos tornar isso um projeto? Porque tá tão gostoso esses momentos que a gente tem, os nossos chazinhos da tarde, tá tão Isso é bom. maravilhoso, porque assim, quem resolver realmente pegar o Mahabharata para ler, é uma leitura pesada. Não é para qualquer um que vai e encara, né? Então, eu até já li algumas versões do Ramayana, porque eu tenho essa predileção, né, por toda a história de Rama e tudo mais. Então, também aquela história que eu leio e choro junto e tudo mais. Mas, assim, algumas vezes eu peguei o Bhagavad Gita, mas assim, pô, salteando, mas o Mahabharata mesmo, tipo assim, não, isso aqui é coisa pra gente grande, né? Deixa eu falar. Mas quando a gente ouve alguém contando e tudo mais, fica tudo tão gracioso, né? E fica tão assim, palatável, né? Então, assim, é isso. Então, tem que ter alguém que realmente conheça, porque não é só fazer uma leitura mecânica do processo, mas esse lugar de quem conhece, de quem tem lá suas predileções, né? Então, esse aqui não vale muita coisa, mas esse aqui eu adoro, né? Então, assim... Cada uma tem ranço de um, aí eu falo, não, eu gostava dela, Gopali, ela não gosto dessa, não gosto. Aí uma vai afetando a outra, né? E é engraçado ouvir vocês duas, porque às vezes vocês falam juntas, né? Ou então as completas frases. Então, assim, tem uma coisa tão simbiótica, né? Nesse projeto que é muito bacana. E, assim, é legal, né? Isso ter surgido no momento de buscar forças, porque acho que está todo mundo nesse lugar, com a pandemia, né? Então, preso em casa, ou preocupado, né? Eu tenho um grupo que eu estou dando suporte, né? Estou fazendo facilitação, e aí tem esse lugar muito de ansiedade, da angústia com relação a minha faculdade parou, eu estava procurando emprego e agora não tem mais como conseguir, ou enfim, cada um com a sua história. E a gente fica tentando, às vezes, falar assim, cara, o que você consegue fazer nesse momento que é bom para você? O que pode te deixar feliz? Porque, bem ou mal, né, eu tenho que agradecer aos céus minha situação nessa loucura toda, porque, assim, eu dou aula, eu curto dar aula, eu atendo, eu gosto desse trabalho de atendimento, eu estou o tempo todo interagindo com aluno, com amigo, então, assim, tem um pouco dessa coisa que é uma vida de Zoom, me faz muita falta não ter o contato humano, e assim, você passa um mês, passa dois, já foi, mas tipo assim, 8 já ficou complicado, né? Então tem um lugar que começa realmente a gente perceber no corpo como é que isso está sendo afetado, mas o que a gente pode fazer para alcançar a nossa potência, sabe? O que nos enriquece nesse momento? É legal que quando, né, vocês têm toda a bagagem védica, a minha bagagem mescla um pouco de budismo, um pouco de judaísmo, né? E uma das coisas que se fala, né, quando Deus fala lá com Abraão, né, que encontra lá a sarça ardente e tudo mais, tira o calçado, né, porque a terra que você está pisando é sagrada.
Na verdade, a palavra utilizada para calçado tem um código ali, né? E aí o que se revela naquele momento não é porque aquele especial, aquela caverna, especialmente era sagrado. É porque o lugar onde a gente pisa é sagrado. Então, como tornar sagrado, nesse momento, a minha casa, a casa de vocês, ou quando vocês estão andando na rua, né? E esse lugar onde a gente comunga com o sagrado é o lugar onde a gente expande o coração, a gente tem as ideias. E é legal porque, assim, quando vocês fazem um trabalho como esse vocês não só estão se nutrindo, como vocês acabam nutrindo outras pessoas, né? Então, assim, eu considero assim até engasgado aqui, né? Assim, é um puta de generosidade, né? Porque é isso, né? Então, no momento que a gente meio que viaja nessas histórias e meio que aprende alguma coisa com cada passagem dessa, é incrível. Eu fico falando com a Edi, né? E diz assim, Marcela, você viu hoje? Não! E ela vendo lá o torneio, saiu leite dos seios. Não, que naquele lindo, nossa! E eu tava ouvindo isso, fazendo almoço, né? E eu tipo, lá fazendo português, quando eu tô lá, cara lavada, né? Tipo assim, nossa, que poesia, né? Porque é bem isso mesmo, né? Sim. Não, e tem vezes que eu tô contando, aí ela tá chorando, aí eu tô assim, meu Deus, não posso olhar pra ela, senão eu vou chorar também. Sim. Acho que teve né, que a gente não se conteve, você não se conteve, eu falei, vai, continua, vai chorando. Tem hora que não a dá. gente também chora. Sim, sim, é muito emocionante. E isso que você disse, muitas pessoas falam dos livros de Jung também, que é muito denso Sim. ler Jung, que Jung é meio indecifrável, né? E assim, eu acho que ele tinha muita linguagem dos Vedas. Jung, ele cita muito os Vedas, né? Quando ele vai explicar os opostos na nossa psique, quando ele vai explicar os arquétipos de ânima e ânimos, ele pega Prakriti e Purusha, né? Então ele tinha um conhecimento muito diferenciado. Muito diferenciado. Então, nisso é que ele fica assim um pouco complicado para quem não conhece alguma coisa fora da filosofia ocidental. Né? A filosofia do Ocidente é muito diferente do Oriente. Então, é por isso que dá um casamento perfeito, né? E vocês citaram o Mahalila nesse último episódio. E eu fiz um curso, né? Eu já conhecia alguma coisa do Mahalila. Aí tinha lá o livro do Harish Johari, também, que era uma coisa meio cascuda. Uma palavra ou outra eu conheço, né? Por causa, né? Do significado. Então, quando eu fui fazer o curso, às vezes a pessoa estava falando uma outra coisa, tipo assim, não é exatamente isso, mas tudo bem. Né? E aí agora fica eu, Léo e a Edi, então a gente montou um grupinho aqui no WhatsApp, e fica às vezes catando livro, não sei o que. Sabe, aqui, ó, tal lugar tem tal expressão, não sei o que. Só, porque que é um pouco dessa brincadeira que também tem no hebraico e às vezes tem no próprio alemão, que as palavras às vezes são tipo uma cápsula, né? Mas quando você entende o significado da palavra, se desdobra em 15 mil coisas, porque assim, é a junção de duas coisas, ou você troca a letra e vira um outro negócio, ou era utilizado como um princípio, não sei aonde. Né? E isso tem um significado raso ali, uma tradução qualquer, e tem ali um significado mais profundo, né? E assim, eu tô, enfim, busquei, né, comentaristas do Mahabharata. A gente passou a fazer um estudo bem profundo, né? Com 4 versões do Mahabharata para ler um conto antes, porque assim, dependendo do comentarista, esse tal um detalhe não é importante, mas para o outro ele quis manter aquele detalhe, porque realmente assim, o Mahabharata, como ele é ali nos versos, ele é composto em versos, ele é maior do que a Ilíada com a Odisseia juntos, sabe? Ele é tipo 4, 6 vezes, sei lá, maior do que... É uma coisa, assim, é o maior épico do mundo, o maior escrito do mundo, assim, de quantidade de versos. Então, é complicado achar. Então, você vai ter que confiar, ler, né? Escolher algum tradutor, alguma tradução. E aí, eu tô com 4, então eu vou lendo. E assim, e os comentaristas. E os comentaristas, às vezes, pegam e falam assim, olha, sei lá, Arjuna, ele é chamado por esses nomes. Esse nome, quando fulano chama aqui, quer dizer isso. Esse nome, quando ele chama ali, quer dizer aquilo. Então, assim, porque a mesma palavra pode ser dividida em
em raízes diferentes, né? Então, essas línguas antigas, elas são muito ricas. Então, assim, até quando você fala do Mahalila, pegar ali realmente a essência eu acho meio complicado, dependendo do livro, dependendo de onde tem o acesso, assim, para não ficar muito raso, né? Tem que fuçar, né? Eu fico vendo que as pessoas estão fazendo Nem curso. distorcido, né? As pessoas pegam distorcido, as traduções são meio rasas, e aí, às vezes, tem uma coisa meio de uma ocidentalização ou modernização, vira um fast food da vida, e as pessoas que estão fazendo curso, de certa forma, estão fazendo curso também naquela vibe do tipo, vou virar um terapeuta de Mahalila, que eu já acho uma coisa meio insana. E aí, não tem bagagem. Efetivamente não tem bagagem. Conhecem parágrafos, né? Então, assim, eu no passado, eu já tive gente jogando uma Mahalila para mim, e que a pessoa pegou uma apostila e lia uma sentença lá qualquer, e do tipo, toma aí. Ontem eu atendi uma pessoa que a gente não saiu da segunda linha, e ainda estava lá, a coisa ainda voltou para a primeira. Mas caramba, tipo assim, a pessoa veio para fazer uma pergunta muito objetiva, de uma coisa prática que quer conquistar, e a gente começou a ver coisa de passado, de família, criação. Então, sabe aquela coisa meio clínica? Assim, cara, mas tá perguntando agora, você falou agora, tá repetindo um padrão, não sei o quê, e quando você fala assim, assim, assado, sabe? E a pessoa assim, caramba, não esperava que fosse isso. Porque é a possibilidade da ferramenta em si e essa sabedoria que a gente extrai desses conceitos que estão ali. Sim. A Vocês gente estão tenta, né? Às vezes eu lembro, eu não sou uma estudiosa do Mahalila, mas eu conheço ali o tabuleiro, a estrutura, então eu gostaria até de ter mais disponibilidade em algum momento de me aprofundar mais, mas conhecendo as palavras, a estrutura do tabuleiro, a gente lembra muitas vezes ali das dinâmicas. A palavra é fundamental, porque não é a tradução, não é simplesmente a tradução que alguém deu, né? É saber, o que eu falo nesse efeito cápsula, né? Agora sai dali, isso tem um desdobramento enorme. Fora, né? Então, assim, eu não sei como é que é o enredo da Gopali nessa história toda, mas assim, eu fico ouvindo, eu fico pensando em tarô, né? Claro. Né? Então, tudo vira tarô. Então, tem que escolher, né? E eu estava no dia da aula de namorados, né? E eu dei como exemplo, né? Então, assim, eu vou ficar com a minha esposa que está lá no período fértil, ou eu vou caçar porque também tenho a obrigação de caçar, né? E aí, sabe? E aí as consequências, né? Porque aí eu vou caçar, mas eu fiquei pensando na mulher, fiquei com tesão, então assim, não vou dar spoiler, né? Assim, mas assistam para saber do que eu estou falando. Mas, beleza, aí daqui a pouco vem outra coisa assim, nossa, isso aqui também é tal arcano, nossa, isso aqui também tem outro arcano, porque são essas atribuições, né, que estão presentes em várias histórias, em várias tradições, né, e o próprio tarô, que acaba sendo um quebra-cabeça de todo esse conhecimento que está espalhado aí pelo mundo, né? Sim, sim. Os arcanos são como os arquétipos, né? Sim. Então, são assim, são símbolos que vão conectando a gente, né? Para a gente entender o nosso próprio funcionamento. Esse exemplo, né? Não sei se eu saio para caçar ou se eu fico com a minha mulher, é um tema tão atual, né? Eu acho que todo mundo sofre dessa questão do papel, né? Que papel eu desempenho? O papel masculino e o papel feminino hoje está tão assim, não sei, bagunçado, digamos, num sentido raso, Sim. né? Tão assim bagunçado e a gente prega uma liberdade um pouco mentirosa, porque assim todo mundo livre para fazer o que quiser, mas essa liberdade ela tá tão assim para cada coisa que você quiser fazer, tem um manual de liberdade para você seguir. Então, isso não tem nada a ver com liberdade, né? Então, o problema é quando a gente não sabe atender o nosso mundo interno, e aí a gente acaba nem se estabelecendo no externo, nem no interno. Então, isso a gente vai ficando perdido, e é isso que vai caracterizando as neuroses, né? Jung dizia que é exatamente isso que deixa a pessoa ali, já no patológico até mesmo. Então, se conhecer, né? Essa coisa de buscar dentro não é, assim, uma novidade,
da pandemia, né? Eu acho que finalmente as pessoas estão começando a entender algo que deviam ter entendido há muito tempo. Se tivessem Sim. entendido, não teriam sofrido tanto, né? E olhar para dentro é que é o despertar, né? Aquela própria frase de Jung, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha, né? Porque tudo é Parece dentro. não que tem até uma musiquinha lá do Centro Jungiano, repetindo isso na minha cabeça, né? Ah, é verdade, tem uma musiquinha. Virou mantra. Virou uma... Depois você Depois que você canta. ouviu umas 3 vezes, você não aguenta mais, né? E repete todas, ou como a casa. Já chega, né? Sim. Mas como é que é assim? O Gopali é psicóloga, né? Como é que quanto que você traz dessa bagagem para a clínica? Porque isso é bem legal, né? Por exemplo, tenho uma amiga que ela se tornou lama, e aí ela voltou para o Brasil e ela é médica. E aí, em algum momento, a gente estava conversando assim, tá, mas puta, você recebeu um baita ensinamento lá, mas como é que é você aqui não replicar isso para, né, montar um grupo de estudo, qualquer coisa assim? Uhum. E ela falou, Marcelo, eu trabalho o meu budismo sem ter que usar uma palavra tibetano. Exatamente. Uhum. Então, assim, eu estou lá fazendo a minha ronda, estou lá conversando, e às vezes tem um monte de gente que está doente, não sei o quê, às vezes está acamado, às vezes está abandonado pela família. E ela senta com cada um e ela conversa. Então, assim, ela passa toda a bagagem que cabe dentro daquela circunstância sem ter que falar nada. Então, alguns são evangélicos, alguns não acreditam em nada. Mas, assim, o que eu estou falando, eles simplesmente acolhem. Né? Eu, quando estou aqui trabalhando, né, atendendo com carta, ou quando estou começando a fazer uma experiência também na área clínica, eu às vezes fico costurando essas coisas que eu aprendo, né, que aprendi de lugares diferentes. Que aqui eu tenho uma liberdade, né, de poder falar de onde é que saiu, mas aquele cuidado, né, porque às vezes você está lidando com uma pessoa que não tem nada a ver com aquela praia. Então tá, então você tira todo o espenduricalho e vai na essência e a pessoa, puxa, mas que bacana isso. E eu fico imaginando quanto é rico para você trazer algumas histórias para dentro das conversas, né, que você tem com seus clientes. Sim, sim. Quando é Trazer a pertinente... mitologia, né? A mitologia hindu, as jornadas mitológicas. Sim. Quando é pertinente, a gente traz. Você disse uma coisa interessante, né? Dessa psicóloga que é budista e tal. No consultório, eu tenho católicos, evangélicos, umbandistas, Hare Krishnas, tem de tudo, né? Tem de tudo. A psicologia é para todos, né? Sim. E o que Jung diz é que, assim, a grande ferramenta é a personalidade do terapeuta, né? Sim. E aí a Von Franz vai dizer que de alguns pacientes nós teremos o número daquele paciente e de outros pacientes nós não temos o número. Então, não é para a gente ficar com o paciente em que a gente não tem o número, né? Esse paciente não me serve, eu não sirvo para esse paciente. Então, o casamento inconsciente, ele começa muito antes do paciente chegar no meu divã, né? Lembrando que na psicologia analítica não tem divã. Então, muito antes dele chegar ali na minha poltroninha, começa esse relacionamento, essa busca. E assim, antes eu me perguntava muito, como é que eu vou usar toda essa bagagem? Bem no começo, quando eu digo no começo, era assim, logo que eu ia me formar na faculdade, porque eu tive essa bênção, eu conheci os Vedas no último ano de faculdade. Então, o último ano eu passei devorando Jung e Vedas. Então, eu fui vendo as semelhanças, tanto que o meu primeiro trabalho foi juntar termos junguianos com os termos védicos, né? Eu levei isso para o consultório logo de início. E eu fui percebendo que realmente eu não precisava me esforçar ou falar algo, colocar algo assim de maneira muito específica, sabe, assim, sobre os Vedas. E quando eu fui... Tudo que você vai pesquisar... Porque isso pode atrair ou afastar as pessoas pelos motivos errados, né? Então, assim... Sim. E quando eu fui ver... Exato. Quando eu fui ver o dicionário de símbolos e vi o quanto, assim, o dicionário de símbolos mais recomendado, assim, entre os junguianos, que é do Chevalier, não sei, pena não estou com ele aqui para mostrar a capinha. Tudo que ele fala,
o berço de todos os símbolos são os Vedas. Tudo que ele fala se referia aos Vedas. Eu falei, tô tranquila, tô na minha área, né? Sem querer, eu acho que eu escolhi Jung muito cedo na faculdade e, assim, eu acho que a sincronicidade sempre esteve ali presente, né? E, assim, tem alguém dizendo aí, a mitologia pode ser um recurso muito poderoso no campo terapêutico. Com certeza é. Com certeza é, porque se o nosso inconsciente ele é todo ali formado por arquétipos, né? O mito ele é a própria a própria dramatização, a própria teatralização do arquétipo, né? Porque assim, eu tenho o arquétipo do herói. Já Jung, que o Bruno escreveu. Já Jung. Adorei. Porque é engraçado isso, né? Porque mais do que filosofar, eu acho que as pessoas aprendem muito quando elas estão ouvindo história. Então, assim, a Priya me conhece como professor, né? E eu fico, às vezes, contando, não sei nem, fora as histórias né, que são as clássicas, aquela coisa toda, tem as histórias dos outros clientes, né? Então, assim, obviamente, né? Sem entrar nos detalhes. As pessoas ficam assim, cara, como é que você conta tanta história assim? Porque é a maneira que eu sei trabalhar. Né? Então, assim, e é engraçado, porque às vezes eu estou atendendo alguém aqui, e aí eu lembro de uma consulta, que a gente pode ser até uma consulta recente, beleza, mas às vezes é uma consulta lá de trás, de anos. E eu assim, sabe, então eu olho isso aqui, eu fico pensando que eu já atendi uma pessoa, uma vez, que tinha uma história assim, aí agora você assim, mas é exatamente isso, a pessoa não entrou em detalhes ainda, né? Só tem que assim, mas é exatamente isso que está acontecendo comigo. E aí, sabe, dá um lugar que a coisa se encaixa, né? Então, assim, por que essas histórias aparecem, né? Específicas, né? Porque o campo está ali, está conversando, né? Então, os inconscientes estão todos aqui surfando e criando uma trama. E aí, é engraçado, né? Porque uma vez eu atendi uma junguiana e ela meio que me deu uma bronca do tipo assim, mas eu não estou aqui para falar dos outros. Eu falei assim, mas não, a gente não está falando dos outros, estou falando de você. Aí ela ficou, né? E ela cheio dos termos, né, alquímico, não sei o que, tudo mais, eu disse, tudo bem, né? Então, assim, é o momento dela ali também, né? A gente respeita. Isso, aliás, né, quando eu vejo isso, eu entendo o que está acontecendo ali, naquele momento ali, daquela resistência. Mas é bacana como essas coisas, né? Então, assim, quando a gente... Eu faço parte de alguns círculos de homens, né? Então, tem um com o Suryan, e o Suryan sempre começa contando história, né? E aí tem aí eu acho bacana isso, né? Porque é isso, né? Ele dá com o tamborzinho dele, e aí ele faz senta em círculo, né? Ele pega lá um caldeirão e põe lá fogo, né? E aí apaga, a luz diminui, aí fica lá aquele monte de homem em volta daquela fogueira. E aí tem um timing, né? Porque ele coloca lá álcool, posto de gasolina, né? Foi lá, ele já tem uma medida certa que ele sabe que é o tempo que o álcool vai consumir. E ele está lá batendo, ele tem aquela coisa cênica também que ele faz, não sei o quê, as pessoas vão se envolvendo, em algum momento a chama vai apagando, não sei o quê, e junto acaba a história, né? Aí fica todo mundo meio que contemplando, né? Meio que ajeitando aquele enredo, né? Tipo assim, nossa, né? O que isso diz para cada um, né? E aí depois tem essa roda, né? Tipo, como é que foi essa história para você? Né? Como é que ela conversa com você? E as pessoas vão falando assim, puxa, eu já passei por uma experiência assim, assado, porque assim, porque eu também acho que eu já vi uma situação. Né? Isso é muito mágico, né? E efetivamente curativo. É muito interessante, assim, porque as histórias elas estão presentes na nossa vida, na vida do mundo, assim, desde quando o mundo é mundo. Assim, desde a ancestralidade até hoje, com as novelas, sabe? Todo mundo quer história, as pessoas querem ouvir histórias, as pessoas querem olhar e se inspirar e pegar para si, né, um caminho para ser seguido, uma força, uma inspiração através de histórias. Então, antigamente, as histórias eram contadas, escutadas. Isso também eu acho que é uma coisa muito legal. Quando a gente estava começando a idealizar o projeto, até ficamos, vamos gravar, ou vamos filmar, fazer filmado a conversa, ou vamos fazer contado? Não, vamos fazer contado, vamos botar para escutar mesmo, as histórias escutadas, né? Até a tradição mesmo, né? De boca para ouvido. Isso, de boca para ouvido, assim, o que a gente precisa passar não é visual agora, hoje, assim, a nossa proposta Até porque a gente está no mundo, né? A gente está vivendo um momento que está extremamente
sei lá se a palavra empestado é adequada, né? Mas assim, é tudo muito visual. Acho que é adequada. Então, assim, é tudo muito intenso, é tudo muito cheio de cor, é muito cheio muito cheio de imagem, né? Então, assim, a preocupação que eu tenho quando a gente fazer uma chamada aqui, né? Então, tem uma coisa que tem uma estética que é bacana. Só que esse escutar, ele é incrível, né? E aí tem uma coisa que o judaísmo fala que é ao contrário da psicologia. Que o judaísmo, ele faz uma inversão entre o ouvir e o escutar, né? Então, quando a gente fala dentro da clínica, o escutar é o sutil, né? Dentro do judaísmo, o ouvir que é o sutil, né? Então, quando o judeu fala todo dia Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, né? Tipo, ouça Israel, né? O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Eles falam que esse ouvir está ligado a Sefirah, na árvore da vida, né? De Biná, e fala sobre entendimento. Então, quando eu ouço, eu de verdade eu entendo o que está acontecendo. Não é só o que está aparente, mas o que está por detrás, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque, sim, na psicologia a gente fala a mesma coisa, só que vertendo, né? A gente escuta a gente ouve qualquer coisa, mas quando a gente escuta por inteiro, né? Então, você trabalhar nesse momento com um podcast é você direto trabalhar com o lugar da sabedoria, né? Então, por que eu acho que a gente se emociona tanto ouvindo? Porque eu acho que está num lugar de maior sensibilidade. Se a gente estivesse vendo ali, às vezes até porque a gente vê e não vê, né? Tá ali, está a televisão ligada, tá alguma coisa assim, a gente não está nem registrando. Mas quando vem direto, são mais né? sentidos ligados, né? Assim, nesse momento é só, tipo, é o coração e assimilar, né? Tá ali aberto. Então, às vezes eu tô aqui, né? Tô aqui sozinho em casa, né? Então, escutando, mas assim, muita gente que tá, às vezes, ouvindo no fone de ouvido, né? Que às vezes a casa tá barulhenta, aquela coisa toda, ou tá andando na rua, tá no carro, né? Então, é um tipo, sabe, uma injeção, né? E eu acho que é por isso que mexe tanto com a gente. Porque, de alguma maneira, ontem eu atendi essa pessoa que eu atendi falando lá do Mahalila, sei lá, tipo, na hora que a gente tá terminando, ele disse, nossa, eu tô morrendo de fome. Então vai, beleza, vai comer e tudo mais. Aí quando foi, sei lá, tipo, 2, 3 horas depois, ele mandou a mensagem, eu mandei para ele a gravação, e ele falou assim, cara, sabe que eu apaguei, aí babando aqui no sofá, e eu pensei, é interessante você falar isso. Eu disse, não, mas não estou dizendo que foi enfadonho, que foi chato. Não, não estou falando nada disso, não. É porque agora esse corpo precisou assentar, né? Foi tanta informação, e tipo assim, então vamos diminuir aqui, vamos meio que processar tudo o que foi dito, né? Como é que essas coisas se organizam dentro de mim. Porque é uma energia que está sendo demandada ali Claro. entre assimilar, tanto quem está doando para quem está assimilando também. Então, você vê que ele estava realmente numa atenção plena, né, ali. Sim. Sabe? Então, é a coisa de embarcar, né? Eu fico pensando, né? Aquela coisa que a gente... Hoje, eu acho que quase ninguém deve ter um negócio desse, né? Mas é engraçado que, por exemplo, eu nunca tive uma afinidade com a minha avó materna, a avó Elza. Mas eu lembro que, quando eu era pequeno, a avó Elza lia a história para mim. Então, tipo assim, não tem nada com a minha avó, né? Então, assim, ok, nunca teve uma ligação forte, mas eu lembro que, quando eu era pequeno, ela sentava, ela ia visitava a gente, né, em algum momento, aquela coisa toda, ela sentava e ela contava história. E como aquele momento ali da avó contando história era precioso, né? Então, acho muito legal isso, né? O quanto que história pode ser algo que faz bem, né? E realmente, assim, a história, ela acessa, ela entra na gente quando a gente está aberto, de uma forma que a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa realmente estar com o coração disponível para escutar a história. Não precisa ficar aqui. Depois a gente vai conversando, a gente vai ali trocando ideia, mas assim, só de escutar a história com o coração aberto, sem querer questionar. Não, mas peraí, mas o rei Vasco... Mas por que águia aquela? Uma águia? Águia? Não. Que ideia foi essa, né? Tipo, que eu mando a águia. Não precisa. Não é hora. Assim, não vamos questionar, sabe? Vamos só estar com o coração aberto para deixar toda a potência das histórias lidarem com o inconsciente. E assim, a gente começa a sonhar, a gente começa a ter uma força realmente interior diferente, uma potência em alguns momentos onde a vida cobra mais, onde está passando assim por uma preguiça até, uma dificuldade de lidar com
com as imposições da vida, a gente pode, não, mas espera aí, vou se inspirar nos kshatras, na força interior, Sim. sabe? Assim, quem Ter referência, né? As histórias criam referências, né? Assim como as histórias, como você fala da sua avó materna. Será que tá... Acho que... Tá normal. Tá normal? Tá. Como você fala da sua avó materna, o que aconteceu ali, né? Mesmo que não tinha muito relacionamento, ela conseguiu fazer um elo e estabelecer uma memória afetiva, criar uma memória afetiva com você. E as histórias, elas têm um grande poder de criar memória afetiva, porque você lembra da história conforme a pessoa contou também. Sim. Então, aquilo, né, a forma que a pessoa conta, também ela carrega todo o peso da história, né? Por isso que contar história, ser contador de história, realmente é uma arte, porque você precisa pegar o teor da história e saber transmitir, né? Então, essa história, essa coisa que a Priya está dizendo assim, né? De que, mas a águia, tal, o rei Vasso, e isso já seria um filtro da consciência, que a gente está muito acostumado a fazer. A consciência, ela tem que decodificar tudo o tempo todo. Né? Eu falo isso de gente chata que vai no cinema, que fica questionando, que assim, mas não poderia ter feito isso. Cara, só relaxa, assiste o filme. Mas, cara, tudo bem, né? E assim, eu cresci assistindo Devil Tectra, o cara pula de algum lugar e cai não sei aonde. Não, cara, deixa. Não precisa ser real. É ficção. Vamos já, é ficção por causa disso. Então, né? Vai marca, né? Só te permite. Uma outra linguagem. Tá dando uma travadinha o vídeo. Não, mas pode continuar falando, porque às vezes parece que travou para vocês, mas aqui para a gente tá normal. Então, tá bom, tá. Então, é bem nesse sentido, você se dispor de aprender uma outra linguagem, né? A linguagem do coração, a linguagem do inconsciente, a expressão do inconsciente, né? Muita gente não entende a linguagem do inconsciente, né? Por quê? Porque tem a necessidade de pragmatizar, de decodificar, de tornar consciente. Mas a gente não vai tornar o inconsciente todo consciente. A gente vai tocar a existência desse inconsciente e conviver com ele. E a gente vai conseguir acessar ele através dos símbolos, justamente, das histórias, dos mitos, dos arquétipos. Eu tenho uma experiência boa. Dele, né? Do tarô, a linguagem dele. Então, assim, são ferramentas que a gente tem para entrar em contato com toda essa imensidão que nos permeia, né? A Senhora do Destino, né, Marcelo? Senhora do Destino, eu estava falando assim, eu não sabia que dentro da tradição védica a Senhora do Destino era tão sacana assim. Então, para quem não sabe, acompanha a história, mas assim, a Senhora do Destino em algum momento prega uma peça ali um dos personagens. E até depois eu estava rindo com a Priya, né? Não sei se a Priya contou para a Gopali, mas a gente agora torna público aqui para todo mundo. Que contou, né? Então, assim, é muito legal, né? Porque aí rolou uma história, né? Da psicóloga que mandou o cara que era paciente de uma psicóloga, né? Um homem casado, era paciente de uma psicóloga, e ele acordou com uma mensagem no WhatsApp do tipo assim, sinto muito, acho que não é ético, não posso mais te atender. E o cara assim, que catiço é isso, né? Tipo assim, aí tentando falar com ela não respondia, aquela coisa toda. E aí ela se tocou, né? Porque, na verdade, ela tinha saído para beber com as amigas na noite anterior. E aí, nesse lugar que ela estava alcoolizada, ela, tipo, só apaixonada por esse homem, não sei o quê, resolveu mandar um áudio, só que esse áudio nunca chegou. Então, ela só estava com isso assim, puta, eu não posso, né? Acordou no desespero, não posso ter mais esse cara como paciente. E quando ele falou que não entendeu nada, ela foi ver a história e, tipo assim, puta, a mensagem nem foi. Aí eu falei assim, Nossa Senhora do Destino, né? Então, eu estava me contando isso, né? E eu lembrei da Priya, Nossa Senhora do Destino aqui meio. Esse é um ótimo exemplo de como a Senhora do Destino é sádica, sarcástica, debochada. E a gente, de vez em quando, cruza com ela. Eu diria que a Senhora do Destino está pedindo para essa terapeuta ir ver a sombra dela. Senão, não vai dar certo. Tem que ir lá dar uma olhadinha na sombra. Para que ela faça supervisão, né? Porque é complicado até agora. Complicado.
E é muito estranho essas coisas, né? Mas, assim, eu fico pensando, né, quando a gente fala dessa coisa do trazer do inconsciente, eu tenho uma história que depois aconteceu, eu gosto de repetir. Eu estava participando de um trabalho terapêutico, onde, em algum momento, a gente dançava vendado. E aí, assim, o paranoico, né? Então sabia que eu estava na quina da sala e que a caixa de som estava aqui na minha esquerda. Então eu estava vendado e estava lá dançando, aquela coisa toda, dança livre, mas tipo assim. E o cara falou assim: vocês podem transitar pela sala, pode de repente tocar em alguém e dançar com essa outra pessoa, fica à vontade. E eu falei assim, e aí de vez em quando eu esbarrava com alguém, tipo, opa, desculpe, né? Esbarrei. Né? E aí teve um momento lá que o facilitador veio, pegou a mão, aí botou na mão da outra pessoa, dançar junto. Mas eu tô ali, mas o tempo todo, tô assim, tô ligado na caixa de som, né? Ou esperto, né? A caixa de som tá aqui na minha esquerda, então eu sei onde é que eu tô. Foi bom tempo isso. Em algum momento, assim, vamos buscando o chão, não sei o que, tudo mais. Aí fui lá, engatinhou, deitou, aí teve uma meditação, beleza. Assim, acabou, pode tirar a venda. Quando tirou a venda, eu vi que eu estava no outro lado da sala. E eu falei, mas como é que o tempo todo eu estava ouvindo a caixa de som na minha esquerda e eu fui para lá do outro lado da sala? E eu imaginando a cara, né, dos dois facilitadores, ver aquele cara andando de um lado para o outro, né, porque eu não esbarrei com ninguém. Eu não tinha nem sensação, eu não tinha nenhuma sensação de que eu estava me deslocando de algum lugar. E aí, quando eu levantei essa história lá na terapia, e aí, por eu ser muito cabeçudo, né? E aí, isso para ele foi um prato cheio, né? Tipo assim, mas o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Em algum momento você acorda do outro lado da sala. Você não sabe como você chegou lá, você simplesmente está lá. Porque a gente que é muito mental, fica assim, mas qual é o processo que a gente vai fazer? Como é que eu vou, como é que eu vou me curar dessa minha neurose? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente conversar. Vai falar, mas como é que isso vai me levar para algum... Só confia no processo. Né? Em algum momento você acorda do outro lado da sala. Tá lá, você não sabe como chegou, mas tipo, opa, cadê aquela angústia? Não existe mais. E ok. Né? Eu acho que essa coisa da história, ela mexe com a gente, e aí eu acho que esse lugar do chorar e do rir, eu acho que é um pouco disso, né? Porque a gente se identifica com algumas coisas ali que falam com a gente de alguma maneira, nem a gente sabe direito, e tem uma depuração, tem alguma coisa que, sabe, meio que vai encontrando o seu lugar, vai se encaixando, não sei. Né? Eu acho que lá no bar, usando essa ilustração da sala, né, de estar do outro lado da sala, eu acho que no Mahabharata tem várias histórias, né, que já foram contadas até agora, que dá super reviravoltas, assim, onde os personagens estão super seguros e, de repente, acontece alguma coisa e, não, tudo de novo. Já saíram ali do cantinho da quina e já tem que começar uma nova jornada. A vida encaminha naturalmente, é como se o inconsciente, né? É como não? É toda a energia ali do universo, inconsciente, enfim, encaminhasse aquela pessoa, botasse em outro caminho, né? Mesmo sem ela perceber. Então, eu acho que a gente se identifica com isso também, né? É legal fazer os questionamentos, né? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas aquele que fala o tempo todo do Dharma dele e tudo mais, ele só fez merda, né? Então, assim, pelo meu Dharma, em nome do Dharma eu não posso fazer, em nome do Dharma eu não posso fazer, em nome do Dharma, tipo assim, cara, você tá fazendo uma coisa errada atrás da outra. Tipo, que raio de Dharma é esse que você tá falando aí? Olha, né? Não, você ainda vai ver o que ainda vai acontecer em nome do Dharma. Para ele, né? Em nome do Dharma dele. Porque é bem interessante, né? E aí, isso a gente ainda vai discutir bastante, assim, a questão da palavra Dharma, do conceito. É exatamente o que eu ia falar agora, né? A gente vai entrar bastante nisso ainda. Agora, a gente ainda está um pouco na apresentação ali, mas o conceito Dharma vai chegando, assim, para fazer a gente refletir bastante, né? Sobre o Dharma, que eu nem... Assim, é difícil traduzir o Dharma, sabe? Até mesmo ali os próprios personagens e eles não conseguem. Claro, o Dharma, sim, eu posso traduzir, sim, como a retidão, o correto, o bem, o bom, o que está conectado com uma força espiritual. É isso, é isso. Mas
não é um conceito fechado, é um conceito relativo. E é isso que as histórias vêm para ensinar, porque se até ali grandes personagens, né, num momento em que a consciência tinha uma evolução muito superior do que a gente tem hoje, né? Porque a gente, daquela época para cá, a gente sempre fala nos contos que é assim uma época de degradação, né? Vedicamente, né? Assim, a Kali Yuga. Sim, a gente está evoluindo em valores, né? Então, o próprio teor do Mahabharata, como foi escrito, a maior epopeia e tal, assim, a própria riqueza de linguagem, tudo isso vai declinando. Então, Sim. Como é que nós podemos ter, assim, defender tantas verdades com tanto afinco e com tanta certeza de que aquilo é uma verdade, né? Então, o próprio ensinamento do Dharma é cuidado, você pode se equivocar. Pois é, porque eu fico pensando, e a gente tem vários exemplos disso hoje em dia, né? Então, quando as pessoas estão citando a Bíblia, a Torá, ou seja qual for a escritura sagrada, né? Mesmo quando a gente pega o Bhagavad Gita, a gente sabe que dependendo do grupo, o grupo vai ser tendencioso na interpretação do texto, né? Então, é meio por aí. E aí as pessoas falam que seguir o Dharma é seguir esses ensinamentos, mas tipo assim, mas que ensinamento? Porque de verdade, a gente não vive mais a essência do ensinamento. A gente ensina, a gente aprende aquilo que as pessoas foram interpretando, convencionando, por interesses dos mais diversos, né? Então, eu gosto muito da questão do Dharma sobre um grau de inteireza, né? Eu estar conectado com a minha alma e saber, né? O que eu quero, né? Então, quando a gente olha isso numa Halila, inclusive, né? Tem um momento que você, opa, agora eu não estou mais sendo levado pelo meu ego. Eu estou me deixando, eu estou me permitindo ser conduzido pela alma. E, às vezes, ser conduzido pela alma é você fazer algo que contraria tudo que as pessoas esperam que você faça ou que as pessoas acham que é certo. Mas tem um clique lá dentro que sabe assim, o certo agora é isso. Porque quando a gente... Qual é o nome dele? Eu esqueci. Bhishma. O Bhishma, isso. Então, quando eu vou olhar a história de Bhishma, é muito doido, porque o tempo todo ele está super orgulhoso, que não deixa de ser coisa super de ego, né? Porque eu sou o cara que segue o Dharma. Mas... Cara, não, né? Tem tanta coisa que você podia ter feito ali, e, né? A história, a gente parece assim, tudo bem, se tivesse feito certo, não ia ter história para contar depois. Mas então, ok, então é bom ter errado, né? Então, tipo, não tem história de amor que deu certo, né? Tem história de amor que tá errado o tempo inteiro, porque é isso que vai render um filme, né? Uma saga, né? Então, a gente vai pelos erros. Os erros também, né? Exatamente essa parte do que tá errado, que é onde a gente tira os ensinamentos, né? Mas como, às vezes, você ser cego, porque isso é uma cegueira, né? Você ser cego com relação a promessas, a juras, a pactos ou a ensinamentos doutrinários, faz com que você não esteja verdadeiramente conectado com a tua essência, né? Com aquilo que a vida está pedindo. E seguir o fluxo, né? Onde é que a vida está me levando agora? Sim. Sim, principalmente sobre a aceitação das tuas próprias vivências, das tuas próprias circunstâncias, que às vezes a gente fica ali também almejando algo que nem é pra gente, e isso não tem nada a ver com Dharma, e aí a vida fica dando essas chacoalhadas para te empurrar para o seu devido lugar, e fica uma negação, e é daí também que vem todos os conflitos, as dificuldades, né, assim, os anseios, né? Por isso o mundo está tão ansioso, eu diria. Essa coisa da senhora da Cristina é legal, porque, assim, essa semana eu atendi uma pessoa que ela estava num momento ali de crise, porque a aparente falta de dinheiro não ia permitir ela dar continuidade no projeto. E aí, quando eu abri o jogo aqui, tipo assim, mas até que ponto esse projeto faz sentido para você? Ou você está conduzindo esse projeto porque, tipo, uma vez que eu comecei, eu tenho que ir até o fim? E aí já deu um tranco ali, né? E a gente está falando... Tipo, e aí o jogo, para mim, era claro que esse dinheiro ia aparecer, né? Que, olha, o problema no momento é esse dinheiro. E talvez essa suposta percepção que o dinheiro ia faltar era só porque você precisava para dar uma chacoalhada. E ela falou assim, não, inclusive, porque tem uma situação que vai acontecer aqui que vai liberar dinheiro. Assim, então, de verdade, eu teria dinheiro, fora o susto de ontem, né? Assim, eu teria dinheiro para continuar. Mas, puta, por causa do susto... gerou um dia de angústia, que gerou uma consulta, onde a gente questionou, tipo, por que você está fazendo isso?
Uhum. Tá falando só porque começou, e a gente às vezes faz muito disso, né? Então a gente leva casamentos, porque afinal de contas, eu falei com o padre que era até que a morte nos separasse, mas tipo, já está muito ruim, vocês já estão mortos já, né? Dentro dessa relação, vocês já estão mortos há anos, às vezes, né? E por que você está persistindo porque eu prometi, né? Porque eu fui abençoado na igreja, ou seja lá o que for, né? Então, Os pactos inconscientes. É problemático. porque são os conscientes e os inconscientes, né? Então, eu já ouvi algumas vezes, né? Não sei como é que vocês trazem isso para dentro da seara de vocês, mas mesmo as pessoas que às vezes são muito devotas de São Francisco de Assis, que é ok, que é um exemplo, né? Um ser iluminado e tudo mais, mas quando você meio que compra o pacote completo, nesse pacote está a questão do voto de pobreza, você achar que dinheiro não é uma coisa boa. E aí a pessoa está lá, porque no fundo, tem uma coisa tipo assim, eu não mereço ter dinheiro, porque afinal de contas, o nobre é ser duro, o nobre é tipo assim, não. Né? Então a gente precisa meio que saber o que eu aproveito dessa história, o que eu simplesmente eu deixo passar, porque tem a ver comigo, né? E a gente vê essas histórias, né? As histórias de família, né? Que a gente repete. Sim, né? sim. Os maiores pactos, os pactos mais fidedignos, são inconscientes. Dificilmente a gente faz um pacto consciente que leva a sério. Que leva a sério. Os pactos conscientes são mais fáceis de quebrar. Agora, os inconscientes, a gente nem sabe que assinou o contrato. E aí a gente fica ali mantendo, né? Em nome de algo que às vezes não tem mesmo o menor sentido, não está nem contextualizado com a nossa história. Mas a gente está vivendo a história do avô, a gente está vivendo a história da tia, da mãe, da prima, né? Assumindo um papel ali. E eu acho super bonito, super até didático mesmo, porque quando a gente pega e escuta um conto desses, como Mahabharata, que vai passando de gerações, a gente vai conhecendo gerações e a gente consegue ver como realmente vai passando ali uma história de um para o outro, o peso de um para o outro, a obstinação de um para outro. E como a gente nasce programado. É isso, né? Que a gente tenta muito mostrar nas histórias. Assim, e assim mesmo o peso da programação do nascimento e como isso se desdobra. Não é? E assim, a gente tem muita liberdade. Isso é uma coisa que eu queria falar até em algum momento que você falou sobre ocidentalizar. A gente estava falando do Mahalila. A gente teve muita preocupação em não ocidentalizar o Mahabharata, em não diminuir ali o peso, toda a consistência da tradição védica na nossa contagem, nem nas nossas interpretações nas nossas conversas. Só que no Mahabharata, assim, o começo do Mahabharata, bem lá no início, tem um verso que fala, né? Aqui no Mahabharata tudo contém. Todos os ensinamentos, todas as dinâmicas, todas as ciências... Tudo que existe no mundo tem no Mahabharata. Se não está no Mahabharata, não existe nesse mundo. Então é um verso assim bem poderoso. O episódio 0 arrepia, né? Quando você com aquele tom, você falando exatamente dessa natureza do texto, né? E aí a gente fala assim, bem, realmente, eles fizeram tudo isso, o Mahabharata ele foi criado para a gente tratar de todos os temas. Todos os temas que a gente pode pegar e tratar ali. Eles explicam política, estratégia de guerra, armas, relacionamentos, amor, tipos de casamentos, tipos de ter filho. Como a gente pode ter filho nesse mundo, como a gente pode casar, como que a gente pode... Como a gente se relaciona com Deus, como a gente deixa esse mundo, como a gente todos os tipos de Dharma, todas as formas da gente aceitar o Dharma. O que é a Dharma, o que é o Dharma, o que é como a gente pode usar o não Dharma, mas pro Dharma. Então, assim, são coisas que vão brotando, né? A gente vai trazendo, assim, bem interessante. Então, a gente tomou essa liberdade mesmo, a gente se sentiu à vontade, na verdade, de falar de todos esses assuntos, conforme até mesmo o próprio Mahabharata anuncia. Aqui tudo tem. E daqui tudo vocês podem aprender e tirar, né? E é legal porque quando terminou o episódio do excluído, eu
eu tive um atendimento que falava do excluído, né? Eu falei assim, gente, eu tô aqui vivendo os episódios do Entre Mundos, né? E é legal, Aham. né? Porque Uma vez que você se aproxima de Jung, nunca mais as sincronicidades param. Então, então não, mas é um eu novo. lembro que quando eu estudei tarô a primeira vez, a gente não tinha pressa, né? Então, assim, era uma carta por semana. A gente sempre tinha uma experiência com a carta da semana seguinte. A gente estava sempre preparado para entrar em contato com o arcano. Eu falo isso da terapia, né? Eu falo que faço terapia 7 dias por semana, porque assim, eu trago um assunto na quinta-feira, as coisas, tipo assim, quinta-feira à noite já começa a pipocar, e pipocar, e pipoca no domingo, e pipoca na segunda, e pipoca na. E às vezes eu fico assim, pô, tinha quarta, eu tenho consulta na quinta, né? Assim, toda quarta-feira não aconteceu nada ainda. Tipo, não fala, né? Porque, tipo assim, à noite vem aquele sonho que, Não tipo, fala. aí eu, tipo, aqui, temos assunto, né? É bem por aí. E é É. legal, né? Porque você chegou a citar o Hellinger, né? E às vezes, quando a gente fala desses pactos, é um pouco isso, né? Eu tenho uma pessoa que eu joguei recentemente, que tinha essa história assim, a síntese para mim era tipo, como ser feliz numa família triste. Porque você sente que você não tem direito a ser Nossa, Perfeito, feliz ela numa fala família. muito isso, né? perfeito. Ninguém sai, sabe? Vamos ficar todos aqui, infelizes, pobres, mas vamos ficar todos aqui. Aí você faz assim, mas eu posso, eu tenho uma ideia. Aí todo mundo te dá as costas. E você tem que lutar, é uma E essa batalha. semana, exatamente, essa semana vem de novo uma história também aí falando dessa questão financeira. E aí a coisa é tão dura, porque assim, aí o cliente ele comprou uma coisa que para eles está muito legal, Uhum. mas em algum lugar ele assim, puxa, mas isso aqui é quase uma extravagância se eu pensar na história da minha família, né? Se minha família soubesse que eu comprei isso, o que eles iam Sim, falar? E aí foi sim. algo que ficou guardado, tipo assim, tipo, nunca abriu, comprou, seria tipo Olha assim, só. o meu deleite, mas botou numa estante e está abrindo agora, Não né? E tenho assim, direito. porque Aham. agora É ele muito se forte. permitiu, assim, A gente nem imagina o quanto é forte, nem percebe, né? Uhum. não saca, né? E quando Não é vai, só no financeiro, não, é em Não, é em tudo. É tudo. no amor, é em sim, tudo. Em tudo. E muito no amor, eu diria. Muito. Assim, a gente não total. tem o direito de ser feliz, a gente não tem o direito de ter um bom parceiro, a gente não tem o direito de ter um bom casamento, um bom relacionamento. A gente não tem esse direito, porque olha só, todas as mulheres da minha família foram infelizes, todos os homens da minha família. Como assim eu vou ser feliz? Aí a gente senta na mesa de domingo, no café da tarde do domingo, para fazer o quê? Para falar mal dos homens da família. Mesmo que o Sim. seu seja bom, você acaba entrando na conversa das tias para falar mal. Alguma coisa você tem que arranjar para quê? Para pertencer ao clã. Né? Tem uma Esse é coisa um do pertencimento que Soltos fisga a S.A., gente. são 5h26, então, Sim. mas a gente, antes de, quando der Nem sinal aqui, a gente encerra e abre de novo. A gente continua falando aqui que a gente é desses. Então, não falaremos só uma hora, a gente fala aqui enquanto der. E aí tem um episódio do Soltos S.A. que o cara fala uma história dessa, né? Eles receberam uma psicanalista e ele fala Uhum. assim, às vezes você viu tanto pai e mãe brigando, por exemplo, que quando você encontra uma pessoa que tipo, você não briga, você fica assim, que relacionamento é esse? Aí você fica meio catando motivo Tem para poder alguma coisa brigar, tipo, pé em ovo. Por quê? exato. Porque relacionamento, da minha cabeça, as pessoas brigam o tempo inteiro. Eu não É, posso ter é. paz. Que direito eu tenho de ter uma paz? Porque se deve ter uma coisa muito errada, né? E assim, tem alguma coisa muito errada. Olha, presta atenção. Tem alguma coisa que você não tá Não vendo. tem nem a É, possibilidade de confiar, né? não tem. Não tem. E é É isso estranho, né? E eu falo muito isso, né? Sobre assim, viva, né? Crie a sua própria história. Que história sim. você quer criar para você? Esquece, Uhum. né? Obviamente a gente fala esquece, esquece não é assim, né? Tipo, esquece. Ah, tá, esqueci, já que você falou, eu esqueci. Não, mas olha para esse lugar e tenta se desvincular disso. É. E o que Uhum. você quer para você? Qual o terreno que você está semeando para a sua Primeiro, felicidade, para sua primeiro tem que harmonia, para o ter seu equilíbrio? consciência. Primeiro você tem que ter a consciência de que você tem esse direito. Muitas vezes não é informado para a gente que a gente tem esse direito de fazer a nossa história. Muito pelo contrário, né? Se nós não formos bons e agradáveis, ninguém vai gostar da gente. É.
Então, primeiro é Está a dando aqui consciência a de contagem regressiva. Eu vou começar, encerrar aqui. falou. Quem deixou pergunta, eu vou pedir desculpa, porque eu vou ser obrigado a deletar essas perguntas para não sumir. Mas vocês se inscrevam de novo, que agora na segunda parte a gente vai prestar atenção em quem escreveu alguma coisa para poder tentar responder. Tá legal? Então, VaptVupt, aqui a gente já está aqui de volta. Tá bom. Eu não sei nem como é que encerra isso sozinho. Eu acho que ele está encerrando sozinho, tem um botão.